Hora da bola laranja. Boa noite, Igor Santos, nosso cestinha. A gente começa com o NBA. Essa reta final dos playoffs tem mostrado muito equilíbrio. Você vê favoritos ou não temos favoritos até agora? Boa noite, Garretano. Boa noite, Marília. Boa noite a quem está assistindo a gente. Não vejo favoritos. Isso porque, de uma forma pouco característica, né, nessa fase dos playoffs, nas semifinais, a gente já está vendo os defeitos, né, as falhas das equipes. Geralmente isso aparece mais para frente, mas nesse momento, além dessas equipes estarem mostrando o que elas têm de bom, elas estão mostrando também as fraquezas. Enfim, isso traz um cenário para a gente que mesmo o Golden State Warriors, por exemplo, que hoje pode avançar para a final do Oeste se vencer o Memphis, é um time que, enfim, talvez não tenha sido tão bem testado, talvez não tenha dominado tanto adversários que estavam com problemas, enfim. Para a gente colocar na tela as imagens dos jogos de ontem, foram duas séries que foram para 3-2, esse foi o jogo 5, mas foram duas lavadas de dois times, e nessas duas séries, né, que é Dallas contra Phoenix e Miami contra Filadélfia, todos os jogos até agora foram vencidos por quem estava jogando em casa, e no caso até da série de Filadélfia contra Miami, a média de diferença de vitórias é de quase 19 pontos. O Suns e o Heat, que foram os times que tiveram melhor campanha nas conferências, o Suns no Oeste e o Heat no Leste, eles se mostraram frágeis jogando fora de casa, enquanto o Philadelphia e o Dallas mostram que a profundidade dos elencos deles não é muito grande. Na questão individual até também é difícil a gente apontar aquele prêmio imaginário de MVP dos playoffs até agora. Muitos jogadores machucados, né? A gente teve o Joel Embiid jogando com uma máscara por uma lesão no rosto, jogadores com altos e baixos, como o Chris Paul do Phoenix, que teve 2 jogos ruins recentemente. Dá para apontar talvez o Jimmy Butler do Miami Heat como o jogador mais consistente, né? Ele que tem a 3ª maior média de pontos dos playoffs, com a 4ª melhor eficiência, ou seja, para conseguir esses pontos ele não precisa dar muitos arremessos, mas enfim, não chega a ser uma escolha incontestável assim. Enfim, o Jimmy Butler para mim seria nesse momento o melhor jogador dos playoffs. Essas séries estão 3-2 para Phoenix e também para o Miami, que podem fechar amanhã. Igor, falando de prêmios individuais, a gente tem uma notícia quente que acabou de sair? Sim, a NBA acabou de confirmar oficialmente que o Nikola Jokic é MVP pela 2ª temporada consecutiva. A gente pode fazer o quê? Vamos relembrar aqueles votos que eu dei algumas semanas atrás? Quais eram os meus votos para os prêmios individuais da temporada com a revelação do Jokic? Agora todos os 6 prêmios individuais já foram revelados, a gente tem aí na tela quais são, né? O meu palpite de um lado, o meu voto de um lado e o vencedor, quem acabou vencendo. Acabou que eu fiz 50% de aproveitamento ali. Acho que a grande surpresa, ou mais ou menos surpresa, foi o Scottie Barnes do Toronto Raptors como novato, os outros mais ou menos esperados. O que vocês acharam aí? 50% tá bom? 50% você está liderando os playoffs. Está melhor que os jogadores lá. É o cestinha, é o nosso cestinho oficial. É o cestinho em quadra e o cestinho dos palpites. Acho que dá para ficar satisfeito, né? Isso aí, Igor. Muito obrigada. NBB, rapidamente, 20 segundos para falar das semifinais do NBB. Então as cartas estão na mesa, a gente tem daqui a pouco o Franca e São Paulo abrindo as semifinais às 8 da noite. Franca, time de melhor campanha na primeira fase, não perdeu em casa, onde o São Paulo vai ter que ganhar, lá no ginásio do Pedro Campos. O São Paulo foi campeão da Champions League recentemente e tem o melhor jogador em atividade no Brasil, na minha opinião, que é o Bruno Caboclo. Na outra semifinal, Flamengo e Minas. O Flamengo não vive a melhor das temporadas, mas é o time mais vencedor dos últimos anos. O Minas, que também vai ter que vencer aqui no Rio, venceu 3 dos 4 confrontos diretos nessa temporada, sendo 2 aqui no Rio de Janeiro, Super 8 Champions League, ou seja, as cartas estão na mesa aí, vamos ver quem passa.